Boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda ao quarto encontro do nosso mini curso sobre o LTCAT de milhões. Aquele documento, aquele laudo de SST, que é visto como uma simples burocracia, só para o trabalhador se aposentar, só para poder preencher um PPP e cumprir uma burocracia que não tem a ver com a empresa, tem a ver com o trabalhador. Mas, na verdade, tem a ver com a empresa, já que a aposentadoria especial ela envolve as contribuições previdenciárias específicas, o adicional da aposentadoria especial. As contribuições previdenciárias são consideradas tributos, então essas obrigações envolvendo a aposentadoria especial são obrigações tributárias, seja a principal, o recolhimento, seja as obrigações tributárias acessórias. Claro que eu já falei sobre isso, mas para recordar, quando a gente fala de tributo, são dois tipos de obrigação. Vamos pensar no imposto de renda. Se você ganha renda que está enquadrado lá em alguma faixa de imposto de renda, opa, ganha um pouquinho melhor, o governo já cai um pedaço. Então você tem a obrigação de pagar. Tem que ser calculado isso e você, dessa renda que você tem, parte vai ser para o Estado, para o governo, para o Estado brasileiro. Isto é a obrigação principal. Só que, além disso, você tem que fazer, você tem as obrigações acessórias. Por exemplo, fazer a declaração de imposto de renda. Independente de você ter ou não que pagar imposto de renda, vamos imaginar que você tem a renda X, passa ali do limite mínimo, mas lá no cálculo final você vai ser isento, porque você tem abatimentos legais, como por exemplo, saúde, pensão alimentícia, ou por uma doença grave como câncer. Existe uma série de isenções e abatimentos legais. Então, a princípio, a sua renda está enquadrada, mas no cálculo final, considerando os abatimentos, educação, saúde, pensão alimentícia e etc., você não tem que pagar nada. Mas o fato de você não estar devendo nada na obrigação principal não quer dizer que você está dispensado da obrigação acessória, que você não tem que fazer a declaração. A mesma coisa vale para qualquer tributo. Mesmo você sendo isento, mesmo você não tendo que recolher aquele tributo, você tem que fazer a declaração. E, inclusive, mostrando por quê. Independente, nem mostrando por quê, porque pode ser, por exemplo, vamos pensar nas empresas do Simples Nacional, exceto construção civil, limpeza e conservação, história de advocacia e vigilância, de vigilância. Essas quatro categorias, mesmo estando no Simples Nacional, recolhem contribuições previdenciárias sobre a folha. Se recolhe sobre a folha, aqueles 20% do patrão. Se recolhe sobre a folha, recolhe o SAT, aquele 2, 3%. Se recolhe o SAT, recolhe o adicional do SAT. O adicional é o da aposentadoria especial. Então, se é uma empresa do Simples Nacional, da construção civil, o patrão vai pagar os 20%, sobre a folha, vai pagar o SAT, os 3%, e se tiver aposentadoria especial, vai pagar mais 6%. Todas as outras, exceto construção civil, limpeza e conservação, empresas de vigilância e escritórios de advocacia, todas as atividades são isentas de pagar sobre a folha de pagamento, se estiver no Simples. Quando paga aquela alíquota única do Simples, já está incluído a contribuição patronal, o SAT, o adicional da aposentadoria especial. Isso não isenta nenhuma dessas empresas de prestar as informações acessórias do tributo. Que informações são essas? Do enquadramento da aposentadoria especial. Se está à exposição, se não há a empresa do Simples e é um quiosque que vende óculos no shopping. Não tem aposentadoria especial. Sim. Mas aí você tem que prestar, mesmo assim, você tem que fazer o PPP do trabalhador. Tem que prestar a informação dizendo: aqui não tem exposição de nocivo. Evento S-240. Se não tem agente, ou seja, se tivesse, não pagaria. Mas o fato de não ter não isenta a empresa de prestar a declaração.
Esse raciocínio de tributo é o que falta nos profissionais de SST. Não é sobre o trabalhador. Acaba sendo também sobre o trabalhador. Aquela informação ali vai facilitar ou dificultar o acesso à aposentadoria especial dele. Mas para a empresa é uma obrigação tributária. Ela tem que fazer, ela tem multa se não fizer. Se ela não recolher corretamente, caso devesse recolher, a multa pela recolhida é de 75%. Da mesma maneira que você, se não apresentar a declaração de imposto de renda até o fim do prazo, já tem uma multa pela não apresentação, independente de você ser isento. Independente. E se você não recolher, tem algum valor para recolher imposto de renda, não recolheu, tem um outro valor sobre o valor não recolhido. A mesma coisa vale para qualquer contribuição previdenciária, porque é um tributo. Olha, mas esse mês a empresa está muito apertada, tomou um baque, não fez a folha de pagamento. Tem que fazer, tem que enviar todo mês o evento S 1.200 lá para o E-Social. Todo mês tem um prazo, tem um dia lá para enviar a folha de cada trabalhador. Se não enviar, já está multado. Já está devendo a multa. Não está multado ainda. Tem que ser lavrado ainda o auto de infração, mas já está passivo de multa. Depois que apresentou, tem o cálculo. Bom, a tua folha foi essa. Quanto você deve? Se não recolher, ou se omitir ali, eu pago por fora. Bom, se for pago por fora, você tem que pagar a contribuição patronal e INSS sobre esses valores por fora, deveriam estar na folha. Quando a gente consegue entender esse raciocínio, que não é sobre a aposentadoria do trabalhador, que a análise, que a higiene ocupacional aplicada na empresa não é para decidir se alguém vai se aposentar ou não, isso é uma consequência, isso é um problema do trabalhador. Se aqueles agentes ali são todos, se não são, isso não é problema da empresa. Ah, mas eu sou eletricista. Parabéns, então o senhor vai lá e consiga sua aposentadoria especial. Ah, mas meu advogado disse que umidade dá direito à aposentadoria especial. Tudo bem, isso é um problema seu, do INSS, da Justiça. O problema da empresa não é esse. O problema da empresa é contratar um engenheiro higienista, avaliar as situações previstas para a empresa lá no regulamento e fazer um enquadramento tributário da coisa. Tributário. É uma confusão muito comum, mas até entre advogados, que entram na justiça pedindo exposição, e o juiz de trabalho dá, tá? Entra na justiça pedindo, não inclui no PPP o agente X. Tudo bem, pode incluir. Isso não é problema da empresa. Se o juiz mandou, você inclui. Mas tributo é outra história. A obrigação tributária da empresa. Ah, mas o advogado, o trabalhador entrou na justiça pedindo para colocar eletricidade. Tudo bem. Você não consegue colocar eletricidade lá no S 1240. Exceto se tiver uma ordem judicial. Aí você usa o código, diz e tem que colocar o número do processo. Por quê? Porque é tributário. É tributário, não é sobre aposentar o trabalhador, Rodrigo, mas não está pacificada a jurisprudência que eletricista acima de 250 volts, alta voltagem, pode se aposentar? Isto é aposentadoria. A empresa não lida com a aposentadoria. Isso é o trabalhador, o problema é o trabalhador. A empresa lida com o tributo, com a obrigação dela. Gente, parece bobeira, mas não é. Isso muda por completo a maneira de ver a coisa. E quando eu entendo que é tributo, eu consigo entender claramente qual é o rol, qual é a comprovação, quais são as obrigações. Essa insistência em se pensar em INSS, aposentadoria do trabalhador e ignorar que o problema está na empresa. Isso representa o que para a empresa? Representa fiscalização, representa multa, representa prazo, representa orientação do órgão fiscalizador. Quando não se entende isso, aí eu taco lá no PPP. Exposição intermitente. Por quê? Não sei. Qual conceito legal você usou para exposição intermitente ou eventual? Porque se você está falando que se a exposição, vamos imaginar, sei lá, um agente qualquer, sílica, se a exposição for permanente, a empresa tem que recolher 6%, pegar o seu dinheiro, o patrimônio da empresa, pagou quanto para o Rodrigo? 5.000. Tá, 6% de 5.000 do dinheiro da empresa entregar para o governo.
Se você disser que é intermitente, esses 6% não saem do bolso da empresa. Então, você concorda comigo que é muito relevante o conceito de exposição intermitente? Não pode ser a minha definição. Acho que já deve ter tido discussão sobre isso, né? Porque está falando de dinheiro. Sobre o dinheiro ficar no caixa do governo ou ficar no caixa da empresa. Estamos falando de patrimônio. E não está falando de um trabalhador. Imagina uma empresa de 1.000 trabalhadores, que tem exposição a esse nocivo, mas é intermitente. Será que, como é que o governo entende isso? Como é que a Receita Federal entende isso? Como é que o Poder Judiciário entende isso? Como é que a legislação entende isso? Note que eu sempre vou voltar para o dinheiro. E quando falamos de dinheiro, meu amigo, a história muda. Não é só o trabalhador se aposentar ou não. O INSS aceita. Se marca lá, sílica, exposição intermitente. Aí vem a cartinha do INSS trabalhador. Não está caracterizado seu direito, não reconhece tempo especial. Por quê? É a declaração do empregador e o INSS não está nem interessado na verdade. Mas se a Receita Federal tem a obrigação de recolher, de garantir a arrecadação da Previdência, ela vai engolir intermitente? Sem nenhum. Porque o engenheiro entendeu o que é. Ele disse que é e acabou. E será que o engenheiro tem acesso, sei lá, ao Pai, ao Senhor, que tudo que ele fala é a pura verdade? É só ele botar no laudo dele, intermitente, e acabou? Sem explicação, sem a base legal. Gente, estou falando de grana, pagar ou não. Não pagar, não recolher a contribuição previdenciária é crime. Então, todos os aspectos envolvendo esse negócio aqui tem que estar definido. Você não pode dizer que eu cometi um crime sem dizer o que que era. Eu tenho que ter uma base legal para definir o que que é exposição permanente, intermitente, eventual. Tem que ter. Porque eu tenho que ter uma base legal para dizer se cometeu o crime ou não, se era para recolher ou não. Note que a coisa fica muito mais séria quando eu entendo que é sobre tributo sobre a empresa. Nada a ver com o trabalhador. Eu sei que eu tenho contrariado aqui completamente o, o senso comum. É sobre o trabalhador, é para aposentadoria, e eu estou dizendo, tem nada a ver com o trabalhador. Não é sobre INSS, não é sobre aposentadoria. Esse é um efeito para a empresa, esse é um efeito marginal, secundário da coisa. Tá legal se alguém se aposentar. Para a empresa é estar em dia com as suas obrigações tributárias. É diferente. Com a empresa é sobre cometer crime tributário ou não. Quando eu falo de aposentadoria especial, estou falando do IPI, estou falando do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre qualquer outro tributo da empresa. O compliance das empresas não entendem isso. Acham que é uma questão de SST. Não, é uma questão tributária. Puramente tributária, de dinheiro. A aplicação das penas são as penas das contribuições previdenciárias. Não é. Se você não recolher o seu imposto de renda, foi lá, fez o carnê-leão, 20%. Já é multado, você não recolheu. E se não for contribuição previdenciária? 75%. Perdão, 75 não, é 20% também. Mas se a cobrança, que a gente vai chamar de lançamento na tributação, for feita pelo auditor da Receita, é 75% sobre o que você não pagou. 75%. Imagina. 6% da folha, 75% de 6 é 4,5. 6 já tinha que pagar mais 4,5, dá 10,5% da folha. No ano são 13 folhas, tem 13º. Fora a correção. Olha o valor absurdo que fica. Por isso, entendendo isso, a gente precisa pensar no que tem que ser auditado para garantir conformidade legal para a empresa, segurança jurídica para a empresa. Não é segurança jurídica para o trabalhador, não é porque ele vai se aposentar ou não. Pelo amor de Deus, esquece isso. Pelo amor de Deus, limpa sua mente. A gente tem que garantir conformidade legal, conformidade tributária para a empresa. Começam com os conceitos de higiene ocupacional, de SST, higiene ocupacional, está exposto, não está exposto, mas isso é como fazer o alicerce de um prédio. Claro que eu tenho que ter um bom alicerce no prédio, mas bom alicerce não garante que eu use nada do prédio.
Eu tenho que construir acima desse alicerce, bom alicerce. Eu tenho que ter um bom estudo de solo, um bom cálculo estrutural. Isso é higiene ocupacional nessa história. A higiene ocupacional não é o prédio. O alicerce não é o prédio. Se não tiver boa higiene ocupacional, nada que vier depois funciona. Mas mesmo tendo, se não fizer bem depois, imagine onde você está agora. Eu não sei se está numa casa, não sei se está num prédio. Imagine onde você mora, onde você trabalha. Olha quanta coisa teve que ser colocada depois de um bom alicerce. Tudo isso cai se o alicerce não for bom. Mas o alicerce sozinho não resolvia a sua vida. Você está aí, você tem uma mesa, você tem tomada, você tem água, você tem pisos, tem pintura, você tem móveis, eventualmente tem elevador, tem janelas. Olha quanta coisa para você poder finalmente sentar aqui e me ouvir, para você poder estudar, trabalhar, morar, comer, dormir. Tudo isso vai por água abaixo sem um bom alicerce. Mas o bom alicerce não é isso que você está usando. E não se entende isso muitas vezes. Não é só sobre fazer uma boa higiene ocupacional. Ela é necessária e fundamental, mas ela é insuficiente para garantir a conformidade legal, a segurança da empresa, que ela não pague mais que o devido, nem menos do que o devido, para que ela esteja em dia com suas obrigações. Não. Higienista pode ensinar alguém a fazer LTCAT? Bom, ele pode ensinar o que ele quiser. Higienista pode ensinar a fazer peixe. Pode. Agora, entenda, higiene ocupacional, dominar a higiene ocupacional não tem nada a ver com saber fazer laudo. Nenhum. Nem de salubridade, nem de periculosidade, nem da aposentadoria especial, nem o LTCAT. Isso eu digo com tranquilidade. Se eu estou falando que a apuração de um tributo que tem regras para isso, que há regras de quem fiscaliza, que a legislação diz claramente, você tem que entregar os dados na forma que a Receita Federal exigir. Higiene ocupacional não sabe o que a Receita Federal fala. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu posso saber tudo de química, eu posso saber tudo de vibração, de ondas, de ruído. Posso. Calor, nossa, eu domino calor espetacularmente. Eu tenho mestrado, doutorado em química. E nada da sua formação diz quais são as regras da Receita Federal, quais são as regras tributárias, quais são as exigências a serem satisfeitas por esse empregador. E aí eu falo isso e eles querem me bater. Você é só higienista, você não sabe fazer laudo. Você pode aprender, mas não ache que você sabe fazer lá para aquele órgão que só quer saber de qual é a exposição, o nível de exposição e pergunta se EPC é eficaz, se EPI é eficaz. Para esse órgão, que se chama INSS, a sua higiene ocupacional é maravilhosa, você vive disso, constrói carreira, patrimônio e é tido como bambambam. Para a tributação, isso não serve. Não dá nem 5 minutos. E eu vou explicar por quê. Na verdade, é a legislação que nos explica por quê. Hoje, nós temos três coisas. É muito simples que eu vou falar aqui. O que a gente tem que ser objeto de autoria na aposentadoria especial? Primeiro, o enquadramento, os conceitos. Depois, os documentos de comprovação. Documento de comprovação tem a ver com o higiene ocupacional, tá, gente? É quando eu digo. E depois, os dados enviados ao E-Social. Agora é E-Social, mas sempre foram dados enviados à Previdência Social, que hoje é através do E-Social. Veja que somente no primeiro enquadramento, em parte dele, em parte, eu vou ter higiene ocupacional. Do resto todo não tem mais nada a ver com higiene ocupacional. Nada, 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 nada a ver. Eu não consigo fazer nada sem higiene ocupacional. Vamos deixar isso bem claro. É a base de tudo. Ela tem que ser boa, firme, segura. Mas só higiene ocupacional não resolve a vida de ninguém. A primeira coisa que a gente tem que auditar, que as empresas vão ter segurança que fizeram bem feitinho, é o enquadramento da aposentadoria especial. Todos os conceitos envolvendo a aposentadoria especial devem ser auditados. A gente tem que entender que isso não são vozes na minha cabeça, que não é interpretação do Rodrigo, do João, da Maria e José. A gente tem que dar um passo atrás e lembrar. Contribuição previdenciária é tributo. Lá no Código Penal, sabe? Aquele código, aquele conjunto de leis chamado Código Penal que diz sobre matar, sobre roubar, sobre vários outros crimes. Lá nesse Código Penal diz que não recolher contribuição previdenciária é crime.
Crime. A empresa não tem o direito de estar devendo para a Previdência Social e não pagar. Logo, quando eu entendo isso, todos os conceitos envolvendo o enquadramento do ponto de vista da empresa, sendo isso bem claro, do ponto de vista do trabalhador, pode ser o que ele quiser, o que o juiz permitir, problema dele, o trabalhador. Eletricidade, sei lá, leite com manga, isso não é problema da empresa. A empresa está preocupada com não cometer o crime, com ter conformidade legal. Ela não está preocupada com quem vai se aposentar. A empresa não se aposenta o trabalhador. Então o trabalhador deixa ele se preocupar. Vai lá, pede para o advogado, pedir para colocar no PPP poeira, risco ergonômico, bota o que quiser. Isso não é problema da empresa. O problema da empresa é, se eu não fizer certinho, é crime, porque não vai recolher. Então, eu preciso saber exatamente quais são os agentes, só o que está no anexo 4 do decreto 1048. Um cuidado enorme de limite de tolerância. Gente, eu fico vendo. O que eu falar agora é sério. Se vocês, eu indiquei para vocês procurar lá no CARF, né, casos reais. Petrobras usando o limite da CGH para benzeno. Gente, claro que a Receita Federal descendo, né, a ripa e ganhando, é óbvio. É óbvio. Não tem interpretação possível. Não tem interpretação possível. Todas as vezes que eu falar de um tributo, eu não estou falando se o trabalhador vai se aposentar ou não. Perdão, quando eu estiver falando da aposentadoria especial, deve ser a 17ª vez que eu vou repetir isso só hoje. Estou falando de tributo da empresa. Bom, tem benzeno aqui. Se caracterizar, deve. Se não caracterizar, não deve. Tem limite de tolerância ou não tem? Se não tiver, a empresa deve 6% sobre a folha dessa galera toda exposta a benzeno. Se tiver, temos que medir e talvez a empresa não deva, porque a concentração é baixa, medimos aqui. Aí vem a pergunta: quem tem que tirar essa dúvida? Quem pode me ajudar? Se tem limite, se não tem, pode usar CGH ou não. Quem tem que tirar essa dúvida? NR15? A Receita Federal, o cara que vai dizer se eu tinha que pagar ou não. Eles têm a obrigação de me dizer. Só pode ser a Receita Federal. E se eu não concordar com a resposta da Receita, eu vou para a Justiça. Não tem NR15, não tem CGH, não tem higienista, não tem Rodrigo, não tem ninguém. Se não pagar é crime, eu não posso me dar ao luxo de não perguntar a quem vai me acusar de crime. Vai chegar na minha empresa, vai lavar uma infração, vai mandar para o Ministério Público dizendo que eu estou fraudando a Previdência, vai fazer representação contra o engenheiro. Gente, é você que vai me fiscalizar. Vou perguntar para quem? Eu não estou dizendo que tudo que é ser fraude a gente tem que concordar. Estou dizendo qual é o caminho. Se eu vou discutir com a Receita Federal se houve ou não o enquadramento correto, a primeira pergunta a fazer é para quem? É para quem? Gente, me ajuda. É para quem? Para a Receita Federal. Se a sua mãe pode ver televisão até meia-noite, não sei, na casa do vizinho podia, na sua casa, bom, não sei se pode ou se não pode. Você pergunta para quem? Para sua mãe. Você pode até debater com ela, argumentar depois. Espera aí, mas estou de férias, mas tem nada a ver, mas eu estou entrando na pela escola. Mas quem é que cobra a você pelo seu comportamento? A sua mãe? Então você ia perguntar para quem? Sua mãe. Se quem cobra o comportamento da empresa, o enquadramento da empresa federal, tem que perguntar para quem? Como é que você vai chegar aqui e vai me enquadrar? Qual a sua visão sobre isso? Não adianta perguntar ao INSS, não adianta perguntar para o higienista, não adianta perguntar para ninguém. Se eu tenho aqui uma dúvida a respeito de qualquer coisa, tá, gente? Que é 3 e que é 5, quem tem que responder isso para mim? Gente, me ajuda aí. Ainda temos alguém aqui, Jesus arrebatou todo mundo, fiquei sozinho, único pecador? A Receita Federal. Eu posso não concordar com a resposta que ela me dá, mas eu não posso correr o risco de dizer, como na IN 128 do INSS diz isso, eu entendo que isso é aplicável. Combinou com o auditor da Receita? Combinou? Ele concorda com isso também? Essa é a mesma visão da Receita? Não é maluquice é essa. É o cara que tem a caneta na mão. A lei mandou, ela está na lei. Essa é uma atribuição do auditor da Receita Federal, é uma atribuição da Receita Federal.
Eu não estou dizendo, preste-me atenção, que a Receita Federal, tudo que ela disser, eu tenho que aceitar. Pelo contrário, tem que cair no pau para a justiça, brigar, outra história. Mas eu não posso me dar ao luxo, eu como profissional, chegar para meu empregador ou para o meu cliente e dizer assim: por que está no IN 128? Você é jurista? Você é desembargador? Você é ministro do Supremo? Você é o quê? Para você afirmar que é aplicável aquilo ali. Mesmo que você entenda que é, e não há problema você entender que a IN 128 é aplicável, que a NR15, que a CGIH, qualquer coisa que você queira, não tem problema, é um direito nosso. Mas, profissionalmente falando, entendendo que vai ser uma disputa tributária da empresa, qual é o caminho? Olha, o meu entendimento é esse, posso embasar, mas você tem que estar consciente de uma coisa: você tem que tirar a dúvida com a Receita, porque o meu entendimento não apaga a sua multa. E eu não vou pagar a multa no seu lugar, não tem dinheiro para isso. Gente, seriedade. Quando eu digo, por isso que eu fico insistindo, isso aqui é um tributo, isso aqui não pode ser feito da maneira como está sendo feito, gente. Que isso? Que isso? Eu sou engenheiro, eu entendi que a IN 128 vai pagar a multa no lugar do empregador? Se a Receita Federal não concordar com essa interpretação? Você tem aí casos para dar na mão do empregador que ele vai conseguir derrubar essa justiça? É muito fácil ficar discutindo na rede social, em congresso higienista, em grupinho de WhatsApp, as várias interpretações. Ai, como é bonito, como eu sou fantástico. Como eu mostrei aqui, né? O que é o LTCAT? Vou lá para o LinkedIn fazer textão. A pergunta que eu faço é: beleza, vou seguir o que você fala, mas se der errado, você banca? Você paga? Se a Receita Federal não concordar com isso, eu não estou perguntando se o INSS aceita Q5, estou perguntando se a Receita Federal aceita. Porque a empresa não vai para o INSS. Ah, o INSS aceita Q5. E a Receita Federal aceita? Mas você derruba. Quais as chances jurídicas de você derrubar? O INSS aceitando, a Receita não aceitando. Você faz o quê? O risco é da sua grana? Porque se você ficar batendo pezinho no Q5, veja que eu não estou dizendo que ela aceita ou não aceita, tá? Eu estou aqui, estou convidando vocês ao meu raciocínio. Se você bater pezinho, que é Q5, porque a sua interpretação maravilhosa, porque se aplica para a aposentadoria especial do trabalhador, também se aplica para o empregador. A gente sabe que isso é mentira. Isso é ridículo. Se fosse assim, tem que pagar os 6% do vigilante. Tem que pagar 6% quem está exposto à eletricidade de alta tensão. Nem tudo que se aplica lá para o trabalhador se aplica aqui para a empresa. Vocês concordam comigo? Concorda que a gente percebe nitidamente que são regras diferentes? Gente, pelo amor de Deus, sério, eu vou parar. Por favor, participe um pouquinho, pelo menos. Vocês concordam Concordo, que é diferente? com certeza. Nem tudo que ia para o trabalhador é para a empresa. Para o bem e para o mal. O cara se aposenta como eletricista, a empresa não paga 6%, nem pode ser cobrada. Nem no E-Social pode colocar. Então não vai pagar os 6%. O INSS aceita que é 5%, mas tem que combinar aqui com os russos, né? Os russos são os autores da Receita, eles aceitam? Já perguntou lá para eles? Já pesquisou nos casos reais? Todos os conceitos. Você entende que a portaria 3010, se não me engano, 89, que falava lá que já foi revogada e que é aplicável para o PGR, para a ICMSO, para o lado de salubridade, sobre exposição permanente, conceito de exposição permanente. Você entende trinta também e a três onze 3311, muito obrigado. Obrigado, Maurílio. Você entende que a 3311 é aplicável também no seu LTCAT. A Receita concorda? Ah, porque ele fica 50% de jornada exposto. Então, para mim, isso é exposição intermitente. Então, a empresa não precisa pagar. Você decidiu, porque você vai aplicar a portaria 311 de 89, que já foi revogada, mas é aplicável na legislação do trabalho, disposição do Justiça do Trabalho. Você decidiu que também se aplica à Previdência Social. A pergunta é: e o auditor que vai bater na porta da tua empresa, do teu cliente ou do teu empregador, ele concorda? E se não concordar, os outros casos, quem fez isso, que foi autuado, conseguiu derrubar? Vocês percebem que são dois mundos muito diferentes, pessoal? Quem pode comentar um pouquinho para mim, só para descansar? Dá para perceber que é diferente? Eu estou assustando vocês, é isso, gente? É diferente, sim, claro. São visões diferentes, claro. Está claro isso. O que acontece com a empresa, o que acontece com o trabalho do plano trabalhador com a empresa é a empresa.
O que o órgão lá que atende o trabalhador fala é problema do órgão e do trabalhador, só que o problema da empresa é que o órgão que atende a empresa fala. Não adianta. Oi, Então, Raimundo, pode falar. a legislação tributária ela tem precedência sobre as outras. Ela fala grosso e Não, tem não, que não, ser não, 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 obedecida. não é precedência, não. É que só é a única aplicável para a empresa. Não é nem essa questão. Ela não vai ter precedência se não for o trabalhador. Mas para a empresa é empresa, é o contribuinte. Eu não vou aplicar aquilo que eu aplico para o trabalhador para o contribuinte. As regras são diferentes. As provas são diferentes. Agora, como é que eu vou colocar o cara que tem. Que eu estou tratando de direitos dele, que ele não produz documentação, que ele não tem obrigação de nada, só usufrui o direito, com o cara que é dever dele, que ele paga sobre isso, que ele tem obrigação de gerar dados. Eu posso colocar os dois no mesmo patamar? Que Não, não aplica um, pode aplica outro? misturar. Não pode misturar. Isso não existe. Pelo amor de Deus! É claro que é o que fala, trabalhador é uma coisa. Claro que o trabalhador, o nível de exigência do trabalhador, eu vou exigir o que o trabalhador? Vou exigir todas as fichas de treinamento, todas as fichas de EPI, vou exigir o que desse cara? Que esteja todos os dados atualizados? Eu não posso, porque não era ele que produzia. Eu vou exigir o quê? Que ele só siga. Não, se não estiver no anexo 4, você não tem direito à aposentadoria especial. Mas se ele provar, o cara está com câncer, eu vou fazer o quê? O cara está doente, eu vou fazer o quê? Aí você vê um batalhão de trabalhadores de para a justiça, não está no anexo, não está no regulamento de previdência social, mas tem um batalhão de gente ficando doente. Você faz o quê? Aí a eletricidade é acima de 250 volts. Já viu o que acontece com quem fica exposto à eletricidade, aquele campo eletromagnético? Quem está errado é o decreto, não é o juiz que concedeu a aposentadoria especial, não é o Poder Judiciário que pacificou essa jurisprudência. Aquilo tinha que estar ali. A gente sabe disso. E sabe que foi tirado dali para reduzir custo previdenciário. A gente sabe que aquele rol ali está defasadíssimo. E sabe que ele não é atualizado porque não é para beneficiar o trabalhador. Como é que o Poder Judiciário vai ficar omisso quanto a isso? Como é que eu estou vendo, pô, qualquer estudo científico vai dizer que o cara exposto à eletricidade sem tomar choque, só pelo campo eletromagnético vai cozinhando por dentro. Todo mundo sabe disso, essa é ciência. Só que o legislador não quer saber. O cara que está lá pensando nas contas públicas passou o facão e acabou. Vou fazer o quê? Aí o Poder Judiciário faz o quê? Ai, que absurdo, que absurdo como? Faço o quê? Eu vou conceder o direito do trabalhador. Vigilante. Você já viu o índice de adoecimento de vigilante? Tem noção do que é você ficar numa lata de sardinha, sem ventilação, com medo a cada vez que abre a porta tomar um tiro, sai de casa e fica com medo da sua família ser sequestrada? Porque você está carregando hoje aqui 100 milhões, e aí vão sequestrar tua mulher e teu filho. Você acha que isso é adoecedor? Você acha que isso é estressante? Você acha que o cara fica destruído com isso? Tá sentado num lugar quente, abafado, medo de morrer o tempo todo, medo pela família, essa é a profissão do cara, sem querer pagar as contas. Aí vem o legislador e diz assim: não, quem se sacrifica pela sociedade, quem tem uma atividade que expõe a situações que vão adoecer, o cara tem que ser retirado, porque senão o cara realmente morre trabalhando. Aí fala assim, mas vigilante não. Bom, mas vigilante adoece mais do que os outros. Se você vir, todas as estatísticas vão mostrar o vigilante adoecendo. Só que simplesmente vai lá o bonitão lá, o burocrata. Não, não, não. Vamos economizar na Previdência. Corta o vigilante. E aí? Tá errado o Poder Judiciário? Não tem como. Não tem como. Você já viu, aliás, falando aqui de Linac, né, que teve essa alteração ao longo do tempo, é cancerígeno, aí durante o tempo ficou simples presença, agora possibilita a eliminação. Ou seja, EPC lá, tá, o cara não tem contato. Aí vem a pergunta. Aí tem a Linac. Se tiver na Linac, então é cancerígeno e aí é qualitativo. Tá, perfeito. A Linac é baseada lá nos dados da IARC. Então, todos os agentes que estão lá na IARC estão aqui da Linac? Então, tem um monte de agentes cancerígenos que simplesmente por exemplo, o decreto 1048 não reconhece e não vai reconhecer. E não vai reconhecer. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o TST, todo o planeta, a OIT, todo o planeta está discutindo as mudanças climáticas e o adoecimento dos trabalhadores que trabalham expostos ao tempo. Porque realmente, né, as temperaturas estão ficando absurdas, para ver se tem mais adoecimento. Várias cidades como Rio, São Paulo e outras
Estão dando ponto facultativo quando a temperatura bate a determinado grau. Imagina o cara que está na rua, o gari, por exemplo, o cara da construção civil, imagina o carteiro. Pô, se escola está dando, isso é oficial, tá, gente? Se escola tá dando ponto facultativo porque o calor é intenso, porque as mudanças climáticas estão intensas e o tempo está. Ótimo, legal, beleza. Mas lá no decreto 1048 trabalha a céu aberto, calor, vindo de fonte natural, não tá. Por quê? Tem um contrassenso. Mas é problema da empresa? Não, o problema é do trabalhador. Ele que lute. A empresa está preocupada em que ela tem que enquadrar para ela recolher, ter conformidade legal. Não cabe à empresa colocar aposentadoria especial, pagar 6% para o seu trabalhador a céu aberto. Não cabe à empresa pagar 6% para o seu vigilante. Não cabe à empresa pagar 6% para o seu eletricista. Não cabe à empresa fazer justiça para o trabalhador. A justiça para ela. Ela tem que ter a conformidade legal dela. Isso tem que ficar muito claro. A empresa não está cuidando do trabalhador nesse aspecto. Não, 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 não. Ela reconhece, tem que reconhecer. Se isso beneficia o trabalhador, legal. Se não beneficia, só lamento. Porque quem tem que corrigir a situação é a legisladora. É óbvio que os limites de tolerância estão errados. Óbvio que o rol de agentes tinha que ter uma revisão há algumas décadas atrás. Óbvio que tem uma série de distorções. Mas para a empresa, é isso aqui e ponto. Reconheço isso. O trabalhador que quer justiça, garante seus direitos, que lute. Infelizmente, essa é a realidade. Quando o engenheiro, quando o higienista, quando o profissional responsável pelo serviço não entende isso, acha que é sindicalista, acha que está fazendo LTCAT para o trabalhador, ferra a empresa. Ferra completamente a empresa. Porque ele não entende a importância desses conceitos. Cada conceito desse aqui. O rol de agente, limite de tolerância. Não pode. Você tem que ter uma base legal. E não é discutir tecnicamente. Eu não estou falando de. Isso aqui não é sobre higiene ocupacional, isso aqui é sobre a empresa pagar ou não pagar. Ah, mas a CGH tem limite de tolerância do benzeno porque a partir disso não faz mal. E o Kiko? E o Kiko? E o que isso tem a ver com tributo? O que isso tem a ver com tributo? O legislador disse: isso aqui enquadra, acabou, enquadra, você deve. Fora disso, você não deve. Se faz mal. Se é assim, por que que. É engraçado, né? Por que que é o higienista que defende que tem que usar CGH, porque o benzeno, a concentração é muito baixa, por que que não corrige logo tudo então? A gente não paga para o benzeno, porque usar CGH para o benzeno, mas vamos usar CGH para todos os outros agentes. Por que que não usa? Só quer ser malandro demais, né? É como na CGH tem limite de tolerância para o benzeno, então eu quero aplicar aqui na legislação brasileira. Mas quando a CGH tem limites muito menores para os agentes ali no mesmo rol, eu ignoro. Não dá, né, gente? Não dá, né? Será que só seu pai e sua mãe fizeram gente esperta? É tributo, amigo. Se é justo ou injusto, se o limite é alto, se o limite é baixo, se em outro lugar tem limite, não tem limite, não é problema. Imposto de renda nos Estados Unidos é outro imposto de renda, tá, gente? Aqui no Brasil, imposto de renda é uma coisa. Imposto na Europa é uma coisa, no Brasil é outra. O que enquadra lá para benzena é uma coisa, que no Brasil é outra, só lamento. Mas é errado? Você pode, inclusive, você se mudar para outro país se você quiser, mas enquanto você estiver aqui e for engenheiro aqui, é qualitativo e ponto. E se insistir que não é, vai tomar uma multa mesmo, precisa perder a grana mesmo e acabou. Fazer o quê? Isso você der sorte em tomar uma representação. Porque você meteu o teu CREA lá e meteu uma RT. Se a CGH fala outra coisa, ó, tem, ó. A Aeroporto Nacional do Rio de Janeiro, que é o Galeão, tem voo para os Estados Unidos. É... Guarulhos tem voo para os Estados Unidos. Vários aeroportos brasileiros têm voo para os Estados Unidos. Se não quiser ir de avião, tem navio. Vai ver lá, enquadra lá. Aqui tem que enquadrar o certo. Certo não, pela legislação daqui. Não se está ferrando, você está mas ferrando e ferrando muito o empregador. E não adianta ser malandro, pegar só a parte boa da coisa, né? Pega só a parte boa. Ah, lá no previdenciário só favorece a empresa, aí você pega. E quando desfavorece, você pega também? Aí não pega, né? É tributo, gente, é crime. Exposição permanente eventual intermitente, que eu já falei, né? Não é voz da sua cabeça. Eu não vou dizer agora,
Mas eu garanto para vocês o seguinte: todas as vezes que eu vejo em um LTCAS as palavras eventual ou intermitente, eu sei, o cara que fez aqui não sabe o que está fazendo e não existe no LTCAS. Não existe exposição eventual ou intermitente no LTCAS, tá? Só estou te avisando. Se é eventual ou intermitente, não entrou ali. No LTCAT é sobre o que caracteriza a aposentadoria especial. Se é eventual intermitente, o que está no seu LTCAT? Se for assim, você vai botar na LTCAT ruído de 20 decibéis. Você vai botar calor, mas calor normal, comum. Você vai botar tudo. Todo. Você vai botar vírus, bactérias, vai botar tudo. Não. Não. Não é assim. É aquilo que tem relevância ali. Se você tem, se a exposição para caracterizar é a permanente, primeiro marco, permanente. Agora eu quero ver o nível de exposição. Se não cumprir a primeira regra, não está ali. Acabou. O ruído é permanente, é. Qual a segunda regra? Minha tolerância 85 decibéis, mas sendo relevante a partir de 50% disso. Perfeitamente. E 70 decibéis? Não está no LTCAT. 60 decibéis? Não está no LTCAT. Quer dizer que o cara trabalha num ambiente sem ruído? Não falei isso? Quem falou que ele trabalha no ambiente sem ruído? Claro que não, tem ruído onde ele está. Só que para o LTCAT é a partir de 50% da dose. Que é 3,82, que é 5,80. Eu não vou nem discutir que é 3,65 agora, pelo amor de Deus. Mas se você considerar que é 5, tem que ser a partir de 80. Fora 79, não está no teu LTCAT. Assim como aquele que é eventual e intermitente. Eu não sei isso. O pessoal pede, né? Pede. Pede para errar. Ele tem que ser permanente, ou é qualitativo, aí está lá, ou se for ruído, 50% da dose, o resto, passar o limite de tolerância. Não é, acabou, tchau, não está no LTCAT. Nem no PPP. Rodrigo, onde é que está isso? E é em 2110. Vai lá na Receita Federal, na Instrução Normativa da Receita Federal, que é a Instrução Normativa 2110, que trata do que as obrigações da empresa, não é o que o INSS quer, o que a Receita Federal quer da empresa, que tem as regras de preenchimento do PPP. Só isso. O que entra no PPP? Isso. Então, é o que entra no LTCAT. Não entra no. Acabou. Não está no PPP, não está no LTCAT. Tem regra para ruído, regra para químicos. Acabou. Para todos os agentes. Todas as vezes que eu abro o LTCAT, vejo o cara dizendo intermitente, eventual. Jesus amado. Agora prova para mim. Cadê a base legal para você dizer isso? Base legal. Não perguntei conceito de higiene ocupacional. Porque você não justifica que não pagaram tributo com base no livro do Joaquim, que é o Papa da Higiene Ocupacional, né, meu amigo? Né? Base técnica, base legal. Isso aqui é legislação, isso aqui é um tributo. Então você tem que ver na legislação. Se não está na legislação, já era. Tem definição o que é intermitente? Na legislação? Não. Tem definição na legislação o que é eventual? Não. Então, ou você tem que tomar decisão na sua vida, ou você não considera porque é eventual ou intermitente, mas aí também, cuidado, porque você bota no seu PGR, dá EPI para o cara, faz exame para o cara, então não pode ser eventual intermitente. Como é que é eventual intermitente? O cara tem EPI para o agente, tem exame para o agente. Qual o conceito de eventual intermitente você está usando? O do livro? O do higienista na internet? Faixa preta? Combinou com o auditor que ele vai aceitar? O autor da Receita? Tá lendo o mesmo livro lá do Faixa Preta? De higienista Faixa Preta? Se não tiver, vai ficar discutindo o resto da vida e vai pagar sim. Não adianta. É cruel, mas vou fazer o quê? Então, primeira coisa a ser auditado na aposentadoria especial. EPC, EPI, EPC eficaz aqui, né? É brincadeira. Você está dizendo que EPI eficaz que o cara nem usou. Não, EPI eficaz, eficaz. É eficaz para quem, meu? O cara nem usou. Você não consegue nem comprovar que foi entregue para ele. Se comprovar que foi entregue, não consegue comprovar que treinaram ele para usar. Era para botar no ouvido e botou no nariz. Mas está afirmando que foi eficaz por causa dele.
É eficaz caso aconteça tudo. Mas só que está dando laudo. E tem uma coisa que eu vejo os engenheiros falando assim: não, eu faço laudo dizendo que se nessas condições. Isso não é laudo. Não, isso não é laudo. O laudo é: esta é a realidade. Ela pode modificar amanhã, mas essa é a realidade. Eu examinei 300 trabalhadores, 300 usavam. Se a partir de amanhã não usar, é outra história. Aí o meu laudo perde validade, não porque ele está errado, mas porque vocês alteraram a realidade. Só que o pessoal quer fazer laudo assim, né? Acho que é esperto, que é malandro, né? Não que eu coloco um texto. O agente é esse, minha exposição é esse, minha tolerância é esse, o EPI é eficaz se mantiver as condições. Só que na data que o cara faz isso, já não tinha essas condições. Ele não abriu nem as fichas EPI. Ah, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, você acha que quem fiscaliza isso é tudo idiota, tudo imbecil, né? Tudo idiota. Você acha que é um textinho desse que vai te salvar, né? Pelo amor de Deus, deve ser os mais. Passar para concurso de auditor da Receita deve ser só os imbecis, só os burros, só os analfabetos. Tá de brincadeira. Já não estava certo na data que você fez, você não quer botar textinho que se no futuro, futuro o quê, mano? Você fez um laudo, você laudou a condição que já não era a condição. O cara já não usava. 300 pessoas, você tinha 200 fichas de EPI. Dessas 200, 100 estavam erradas. Nome do cara, data do cara, CA, inscrição do EPI. Aí, se as das 100 certas, você pede a comprovação do treinamento para ver se o cara fez certo, se o cara sabe usar corretamente. Já não tem também. Não, porque isso aí é com RH. Tá, RH tem, não, isso aí eu não sei onde é que tá, não. Como é que você está laudando, dizendo que as condições são essas? Não entendo, não entendo, não entendo. Gente, não dá 5 minutos de auditoria da Receita. Também não dá 5 minutos, por isso aqui, ó, porque a segunda coisa que você tem que laudar não, perdão, você tem que auditar nas empresas, baseado em conformidade legal, você diz assim, aqui tá bacana, são os documentos de comprovação. Lá na IN 230, no artigo 230 em 2110, prevê que as informações prestadas sobre a existência ou não de riscos ambientais, em níveis ou concentrações, prejudiquem a saúde e a integridade física do trabalhador, deverão ser comprovadas perante a fiscalização da Receita Federal do Brasil, mediante a apresentação de documentos trabalhistas. Não é a comprovação. Não é só o dado, não é só a informação. Você tem que comprovar o que você colocou ali, ô abençoada, abençoada. Não existe isso. Como não se entende que está se tratando de obrigação da empresa, não tem nada a ver com a possibilidade do trabalhador, então eu posso colocar na LTCAT que o agente é esse, o EPI é esse, ele é eficaz, sem sequer comprovar se esse cara uma vez teve contato com esse EPI, porque o INSS aceita isso. Só que na obrigação aqui, junto à Receita, quando você colocar essa informação, tem que ter uma comprovação. Tem que comprovar. Tem que comprovar. Como o quê? PGE, PCMS. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Compartilhar a IN, só para a gente ler aqui. Que eu já, inclusive, já li isso em outro encontro. Aqui é em 2110. Vou voltar aqui para o artigo 230. Tá bem claro aqui, ó. Artigo 230. As informações prestadas nos termos do artigo 25 sobre a existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações prejudiquem a saúde e a integridade física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização com o antigo PPRA, PCMAT, agora, que estava indo agora. PGR, LTCAT, PPP, CAT. Cadê o PCMSO? Eu pulei o PCMSO? Tá aqui, ó, no quadro. PCMSO. Tem que comprovar a informação. Claro que você faz seu LTCAT sem você sequer estar com o PCMSO do lado. Sem você verificar qual o conteúdo do PCMSO, você está fazendo para o INSS. O INSS não está nem aí se o cara está morrendo, se não está morrendo. Claro que você não vai abrir seu PGR lá, não vai tratar do EPC, não vai tratar da hierarquia da mesa de controle. Claro que lá no PGR não está nem dizendo que você tentou implantar PGR. Sabe por que não está nem dizendo? Porque o cara que comanda o SESMIT, quando falou para o diretor da empresa que a gente precisava de uma grana para fazer NR12, falou assim: não, bota no cronograma aí, a gente faz ao longo de 10 anos. E para ele manter o cargo dele, ele tá bom.
Então não pode estar lá no PGR que, né, que a empresa não faz porcaria nenhuma de prevenção, não tenta substituir, eliminar, não tem medida de engenharia. Fala a verdade. Ah, vamos abrir o jogo aqui só entre a gente. Só que na hora de você fazer seu laudo, você vai e reproduz aquilo que está lá. E ignora por completo. Aí faz afirmações são mentirosas, são falsas. Você não reflete as condições do trabalho. Se você faz um laudo dizendo que se a condição for essa, é isso, tá aí, a condição não é, cadê? Você está me dizendo quando? Eu quero saber a condição que é. Não, se ele usar, descaracterizou. Tô perguntando se caracterizou, descaracterizou. Então, até hoje, você está emitindo hoje. Não quero saber para frente. Para frente é outro momento. Quero saber o que você veio fazer aqui hoje. Você encontrou o quê? Nem a condição de dizer conta. Mas não pode contar porque a empresa não quer fazer SST, porque a empresa não tem dinheiro. Porque se você começar a perturbar, vão te demitir. Vão cancelar seu contrato. Isso eu entendo. Veja bem. Eu não estou aqui para demonizar o profissional de SST. Vamos falar a verdade. A gente sabe qual é o jogo. Se eu chegar com esse discurso nas empresas, ninguém me contrata. A gente sabe disso. A gente sabe. Eu posso ser inteligente, posso ser bom, posso ser estudioso, podia ser a melhor opção, que eu não sou, mas podia ser. E não vou ser contratado. Porque as empresas não estão querendo contratar os profissionais que vão fazer tudo certo. A gente sabe disso. Tem limitações sérias, conceituais, trabalhistas, legais, financeiras, das empresas impondo assédios. Se os caras não respeitam a legislação trabalhista, o cara assina férias e não tira. O cara bate cartão no ponto almoço e não sai para o almoço. O cara bate cartão às 5 horas, fica até às 10 na empresa. Nem legislação trabalhista os caras respeitam. O cara acumula 1.290 horas no banco de horas. Vai respeitar a SST só porque você é bonito, só porque eu sou bonito? Bom, e se eu fosse bonito e respeitável, eu não sou feio, claro que não vai respeitar. A gente entende isso. Mas, uma coisa é você jogar o jogo que é imposto. Outra coisa é você não ser capaz de identificar tudo isso na empresa. Não ser capaz de chegar numa empresa e saber, ó, você está sendo autuado por isso, por isso, por isso. Ou você será autuado por isso, por isso, por isso. Porque a informação que você botou aqui não é comprovada. Perceba que são duas questões completamente diferentes. Quando você está fazendo e quando você está auditando. Você acreditar que o errado é o certo é uma coisa e você tolerar o errado, mas saber o que é o certo. A gente está com um problema sério que muitos profissionais não sabem nem o que é o certo. Acho que o certo é meter EPI eficaz, EPC eficaz, sem nem pegar a ficha EPI do trabalhador. O trabalhador que nem usou EPI nunca na vida. Dizer que tem que abrir 128, que é ali que diz como é que se faz um LTCAT. Quem faz regras de LTCAT é INSS. Uma coisa é você saber o certo e tolerar o errado, porque você tem que pagar suas contas, porque você não vai mudar o mundo, como uma vez o presidente Alpargatas disse para mim, Rodrigo, eu digo que meu filho tem 19 anos, não tente mudar o mundo, mas não deixe o mundo te mudar. Não tente impor o melhor LTCAT para todas as empresas, mas pelo amor de Deus, para de fazer LTCAT, que é mentiroso, né? Não queira você sair do mercado, brigar, seu Don Quixote querendo corrigir o mundo. Mas você também não pode falar besteira dizendo que regra de INSS é o que manda no LTCAT. Não. Você tem que saber que assim que a Receita Federal bater lá, isso não serve. A decisão não é sua se a empresa vai continuar com isso ou não. Mas são duas situações diferentes. Olha, o certo é isso. Vocês vão fazer certo ou não é outra história. Querem fazer o certo? Não, então faz. Beleza. Não queremos mudar o mundo. Mas não deixa o mundo te mudar. Não começa a falar besteira que o LTCAT tem que ser. Que os elementos do LTCAT estão na IN 128. Os elementos do LTCAT para o INSS estão em N128. Para a Receita, chega nem perto. Chega nem perto. Nem. Não dá nem para conversar. Eu preciso comprovar o que está ali. Como é que eu comprovo? Cadê a comprovação? Cadê o meu laudo indicando as fontes dos dados? De onde saíram esses dados? Para eu fazer a comprovação. O dado é esse, a comprovação está em tal lugar. O dado é esse, a comprovação em tal lugar. O INSS não quer comprovar isso em N128.
Mas não deixa o mundo te mudar, meu filho, pelo amor de Deus. Não vai falar besteira dizendo que aquilo ali é o certo. Quer dizer, aquilo ali é o certo para o INSS, para o trabalhador. Porque o INSS não está nem aí para a verdade, não quer conceder aposentadoria especial. Para a empresa, não, não é o certo. Lá na EN 235, artigo do EN 2010, artigo 235, que eu vou até tá aqui, vou compartilhar daqui a pouquinho lá para vocês, mas eu faço questão de ler direto na IN 2110. Deixa eu descer aqui, nananã, 231. Artigo 235. Isso aqui é o que você tem que contar para o empregador, não é falar abobrinha que é IN 128. Não é falar abobrinha que o que importa é você ter o agente, minha exposição, limite de tolerância, é besteira. Olha o que que a Receita Federal diz. A contribuição adicional a que se refere o artigo 231 será lançada por arbitramento, traduzindo, lançada por arbitramento, cobrada com cálculo da cabeça do auditor, já que ele não sabe qual é a verdade. Nos casos em que for constatado uma das seguintes ocorrências. 1. A falta dos documentos mencionados nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 230, que eu acabei de ler. Você vai ver que o 1, 2, 3 foi para o 5, só não tem PCMSO. Faltou qualquer um desses documentos? PGR, CAT, PPP, LTCAT, apesar de que lá menos antes eu já menciono, se for PGR, não precisa ter o LTCAT. Quando exigíveis, aqui, aliás, aqui que já diz, né, da possibilidade de substituição. Só tá faltando um documento? Ah, você não gosta de atualizar documento? Ah, sumiu. Ótimo. Ah, você não tem CAT. Tem esse afastamento, se não tem CAT? 6%. Arbitra como é que quiser. Por CAT. Não interessa se INSS é só o rol, é só o agente, é limite de tolerância, é problema do INSS. A Receita Federal está dizendo bem claramente. Se faltar esses documentos, vai ser cobrado 6% por arbitramento. Como eu entender que deve ser cobrado. 2. A incompatibilidade dos documentos referidos no inciso 1. O PCMSO fala uma coisa, a PGR fala outra. O PCMSO diz que tá todo mundo, que tem um monte de gente adoecendo, seu LTCAR, seu PGR dizem que está tudo bem. Não trata do tema. O plano de ação do PGR, porque é incompatível, não. O PCMSO com vários exames alterados, caracterizando doença, e um PGR que não tem no plano de ação nada para corrigir isso. Então, eles são incompatíveis entre si. Deve ser de empresa diferente. A empresa que tem um PCMSO, onde tem pessoas adoecendo, tem plano de ação tratando disso. Eles são incompatíveis entre si? Só um exemplo, tá, gente? Compatíveis em qualquer sentido. GH é diferente, agente é diferente. Se não me engano, foi no terceiro encontro ou no segundo encontro, não lembro agora, que eu falei lá do CARF, né? Por acaso peguei um agente lá. Uma das coisas que o auditor apontou foi, mas lá os soldadores não têm disposição a calor? No PCM só tem, mas no PPRA não tem. Eles são incompatíveis. Canso de ver isso. Canso de ver isso. Claro que quem está fazendo LTCAS para INSS não está nem aí para isso, porque o INSS não quer nem saber. Ele não compara documentos. A Receita está dizendo: eu vou comparar os documentos, eu vou pegar o PGR, o PCMSO, o LTCAT, os PPPs e as CATs. PPPs são eletrônicos, então eu vou pegar o PGR, o PCMSO, o LTCAT, o que você lançou no e-social, PPP eletrônico, e as CATs. Eles vão ter que todo mundo estar batendo. Se não estiver batendo, eu cobro 6%. Arbitrando. Ah, a incoerência, porque não para por aí, né? Para ficar mais bonitinho. A incoerência dos documentos do inciso 1, são aqueles lá, né? PGR, PCMSO, LTCAT, PPP e CAT, e os emitidos com base na legislação trabalhista. O que são os documentos emitidos com base na legislação trabalhista? Ata da CIPA, laudo de insalubridade, ficha de treinamento, tudo, tudo. Aqui ele colocou todos os documentos de SST. Os emitidos com base na legislação trabalhista. PCA, PPR, tudo que tiver ali, SST. Tudo. Mas como assim vem a ata da CIPA? Documentos emitidos com base na legislação trabalhista. Legislação trabalhista exige que a CIPA tenha atas. Está no NR5.
Então, o PGR, o PCMSO, o LTCAT, o PPP e a Caixa, PPP aqui é social, o PGR, o PCMSO, o LTCAT, o E-Social e as CATs têm que ser coerentes com todos os documentos emitidos com base na legislação trabalhista, que inclui, por exemplo, ficha de EPI, ata da CIPA, ficha de treinamento. Ah, esses todos de SSC da empresa ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora de serviço. Cuidado, tá? Se é empresa grande, ué, você quer contratar uma coisa, o cara contratar dos outros. Ou pela tomadora, também pode ser o inverso. Ué, você é terceirizado, trabalha lá, não tem nada, uma calada tem um monte de coisa lá dentro. Ah, também pode ser pelo INSS. Ué, não estou entendendo. Você está dizendo que as CATs. É o quê? Alguém me perguntou alguma coisa? Olha, só queria comentar, os Não, prestadores de peraí, deixa eu só serviço. concluir aqui, por favor. Ah, beleza. Estou concluindo aqui. Quer dizer que o INSS afastou tantas pessoas da sua empresa e você não tem caixa nenhum. Quer dizer que seu LTCAT não reflete isso, seu PGR não reflete isso, seu PCMSO não reflete isso, seu E-Social não reflete isso. Mas os documentos lá do INSS refletem o afastamento ou descimento. Então, eu estou olhando para dentro da empresa, quando estou falando de comprovação de dados, para o INSS ou até pela própria Receita. E agora? Claro que se eu estou fazendo LTCAT para o INSS, nada disso é relevante. Só vai lá fazer uma medição qualquer. Nossa, você sabe que é anexo 4. Pega lá o rol do anexo 4, coloca lá no PPP, coloca o nível de exposição, acabou. Isso não tem nada a ver com a intercasta da empresa. Por quê? Esse conjunto de dados ele tem que ser coerente. E é óbvio, né, gente? Não dá para dizer, cara, os EPI não tem ficha de EPI. Não dá para dizer que o nível de exposição é X, mas tem 30, 40% das pessoas adoecidas. Não dá para dizer tudo certo na empresa no PGR, mas lá no INSS está cheio de gente. É óbvio, né, gente? É óbvio, né, que não dá para mentir descaradamente e tá tudo certo. É óbvio que para saber se é verdade isso, eu vou ter que procurar as fontes, os outros documentos e os documentos externos. Vou fazer o quê? É óbvio que eu não vou aceitar que engolir um LTCAT que você está fazendo para a empresa não pagar, mete o intermitente aqui, mete o EPI eficaz, mete o EPC eficaz no LTCAT, mas no PGR está mostrando outra realidade, o PCMSO mostra outra realidade, o E-Social mostra outra realidade, o INSS mostra outra realidade. É claro que ninguém vai engolir isso, né, gente? É óbvio que não é que tem uma regra, não é que a legislação seja diferente, a legislação é a mesma. Tanto lá INSS trabalhador, quanto empresa e Receita Federal. É que o INSS não exige, não cumpre a legislação, porque não quer conceder benefício para ninguém, é política pública. O INSS deveria exigir exatamente isso. O PPP mentiroso não deveria passar no INSS, mas passa. Tem o trabalhador que lute. Só que não passa na Receita. Isso também tem que ser auditado. Eu vou pedir paciência, gente, porque senão não termina, já vai ficar muito extenso, tá? Mas no finalzinho eu vou abrir um espaço aqui para a gente falar alguma coisa. Terceira coisa que tem que ser, o terceiro aspecto tem que ser os dados enviados ao social. Por quê? Eu tenho que ver as questões de enquadramento. Tem um monte de besteira sendo falada sobre enquadramento. Eu tenho que ver as questões da comprovação dos dados que eu coloquei lá, nesse enquadramento, nesse documento. Então, eu vou ter que estar falando a mesma coisa e falando a verdade. Só que agora tem uma outra questão, tem a questão do e-social, da escrituração. Mal de agente, intolerância, exposição permanente, eventual. Aliás, na verdade, eu acho que eu errei esse slide aqui, tá? Nossa, eu errei, vou ter que corrigir antes de mandar para vocês. O texto aqui é outro, já está já na tela. O que são os dados enviados ao e-social? Agora tem que cumprir as regras da escrituração. Prazos. Inclusive, os trabalhistas, envolvendo o ASO, por exemplo. Regras como, por exemplo, as medidas de exposição. Agora, independente de estar tudo certo ou não, vamos considerar que até esse momento está tudo certo. Olha, está tudo beleza, os conceitos todos para enquadramento estão perfeitos, consultor receita, legislação, está tudo bonito. Os dados colocados aqui no LTCAT para serem enviados ao e-social, beleza. A empresa está toda falando a verdade, está tudo beleza, está tudo ajustado.
as CATs todas emitidas, tá tudo certo. Só que agora eu tenho outro problema, agora eu tenho que enviar isso ao E-Social. Eu tenho um prazo, eu tenho regras, regras trabalhistas, regras do próprio E-Social. Já é um outro problema. Eu posso estar tudo certo aqui. E aí entra o grande desespero que as empresas não perceberam. Quem enviou certo ao E-Social? Quem auditou isso? Ninguém. Ninguém viu. Eu já tenho Eu tenho, na verdade, hoje, dois grandes focos de auditoria na aposentadoria especial. O mais complexo, que é realmente ver como é que os caras estão fazendo esse LTCAT, que a gente sabe que 99% tem que refazer, porque é um monte de dado falso, mentiroso, padrão INSS, não se sustenta, os próprios documentos se contradizem, tudo conversa fiada, muita carta sem ser emitida, muita exame alterado sem ser tratado, muita coisa acontecendo, muito trabalhador com ficha EPI incorreta, já sabe que esse LTCAT aqui ele não sustenta. Mas, independente disso, porque aí é só no caso do auditor ir pessoalmente na empresa, o outro problema é que é o E-Social, é a parte eletrônica, é a parte de escrituração. Essa é mais fácil de fazer, por incrível que pareça. A tendência é que os auditores não apareçam na empresa, não apareceram até hoje, vão aparecer agora por quê? Mas com o E-Social a tendência é o oposto. Como é tudo eletrônico, é só apertar botão, eu tenho a tendência de uma enxurrada de autuações. Justamente cruzando esses dadozinhos. Ué, por que que tem essa gente pro Rodrigo não apareceu o exame? Por que que enviou no primeiro ano, mas no segundo ano? Ah, cadê a geometria anual ou bianual dele? Não tá. O Rodrigo começou a trabalhar no dia 1º de janeiro. Por que que essa contas foi enviada em julho? A primeira parte, toda errada, né? A tal do LTCAS para INSS, com base em IN 128, é uma coisa. E complexa de fazer porque envolve toda a gestão de SST. Toda, toda, toda. Envolve a gestão de SST a sério. Você realmente está integrado PGE com PCMSO, por exemplo. Você realmente usar o monitoramento da saúde do trabalhador como base para tomada de ações para gestão aqui na saúde e na segurança. Não encarar isso só como um dado burocrático, encarar isso como uma base para gestão. Mas, provavelmente, isso não vai ter impacto. Já sabemos se a auditoria da Receita vai chegar lá, já era. Mas é improvável. O cara que é auditado ganha na Mega Sena. Você mesmo, quantas vezes uma auditoria começa? Agora, com o E-Social, o que muda é isso. É só botão, gente. Não tem mais nada. Não precisa mais de auditor. É só o auditor ficar apertando o botão para parâmetro é esse. Quem não enviou, quem enviou errado, quem errou nisso, nisso, nisso. A Folha fala que não tem, o S.M. fala que tem. As caixas não estão ali, então o PPP está errado. O Rodrigo se afastou, está aqui, afastamento, a própria empresa informou, então isso tem que ter uma caixa no PPP dele. Se o Rodrigo tem benefício acidentário, a CAT faz chato PPP. Toda vez que não se emite uma CAT, o PP fica errado, porque CAT faz parte. Todas as caixas têm que estar no PP do trabalhador. Então, esse tipo de coisa. Essa, da mesma forma que a Receita audita, nós temos que auditar. Da mesma forma. E essa todo mundo. Veja que eu não estou num mundo de Alice, eu não estou dizendo vamos sair por aí propondo para as empresas auditar aposentadoria especial, ensinar para os colegas. Tudo isso eu falei aqui, 1 hora falei. Só para no final dizer assim, mas não vai mudar nada. Não tens de mudar o mundo, mas não deixa o mundo de mudar. Agora, tentar ensinar LTK de verdade para os profissionais é muito difícil. Porque enfrenta a resistência dos profissionais e das empresas fazer SST de verdade. Além dos profissionais mal preparados, com conceitos muito equivocados, mas também, mesmo que seja bem preparado, tem a resistência da própria empresa, que tem a ver com mudança de cultura, tem a ver com valorização real da vida das pessoas. Sabe que a realidade, infelizmente, não é essa. Então, essa a gente tem que ter aqui no bolso, mas sabe que poucas vezes vai usar. Agora, a auditoria eletrônica, pô, esse é o filé mignon do mercado. Assim que a Receita Federal começar a chacoalhar, mandou 50 mil cartinhas. Você tem 300 dessas para fazer. Vai ficar todo mundo esperando. Primeira história de contabilidade que 2 clientes foram atuados
exclusivamente com base no social, vai ficar desesperado para chegar. Mas quem é que. E os outros clientes? Aí você precisa da ferramenta, saber o que é auditar, que isso é o mais importante. Ferramenta sozinha não resolve nada. Não adianta você dar uma boa ferramenta, uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Ela tem que saber primeiro direção para depois entrar na Ferrari. Tem que saber o que é auditar e depois ter uma boa ferramenta. E aí você está preparado para abocanhar um mercado que hoje não tem concorrência, porque não se entendeu. Câmaras profissionais não conhecem o que é auditoria da Receita Federal, não sabe quais são as cobranças, o que é que ela realmente vê. Dúvidas, perguntas? Ia ter um comentário? Todo mundo desistiu? Ufa, Raimundo vai falar. Por favor, Raimundo, fale. Abre a câmera e conte para gente. Eu sempre falo. É um caso que a gente tem aqui, é dos elevadores, né? Porque a empresa que fez o PGR esqueceu os elevadores, as instalações elétricas, as instalações hidráulicas, e disse que isso não tinha nada a ver para colocar no PGR. Nada. Imagine. Como é que Raimundo, tem que você pensar. entende que qualquer LTK de PP que sair dessa empresa já está errado? Só porque não tinha levado essa parte? Ele está errado porque ele fez aquele raciocínio que você falou. Não, 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 Ah, não. Mas você entende que, a partir desse momento, qualquer LTK que for feito aí está errado? sim. Não importa se no elevador tem agente nocivo ou não do anexo 4, não importa a caracterização da aposentadoria especial. Se o PGR está errado, nada do que vier depois vai ser aceito pela Receita. Se Isso. você deixou o elevador de fora, quem mais você deixou de fora? Não cabe ao auditor da Receita buscar. Com certeza. Deu para entender a situação? Entendi. Errou no PGR. Não, eu não colocou o elevador na casa de força no PGR. Logo só ele ter caixa para jogar fora. Quando o auditor da Receita audita uma folha de pagamento, qual o ponto crítico que ele vai em cima e sabe que dali em diante não adianta nem procurar PGR, essas Não coisas. audita a folha, ele audita os documentos SST. Ele audita a folha, mas em outra auditoria, Sim, né? sim, eu sei, eu Nesse sei. caso, é Entendi. SST especificamente. Sempre vai ser a partir É o que do mais é INSS. poderante? É o que Sempre mais é vai ser a poderante? partir do INSS. Ou concessão da aposentadoria especial, trabalhadores estão entrando na justiça, ou afastamento. 691. Ou outros, Pelo claro, né? menos. Mas afastamento. A partir daí, já existe um padrão. É fácil entender que existe um padrão, que é a inconformidade do próprio PGR, discordância do PGR com PCMSO, a caixa não emitida, ficha EPI errada. É padrão, não tem muito mistério. Então eu já sei a empresa problemática, eles têm todos os dados. Já sabe quem dá problema. Já sabe quem não tem boa gestão de SST. O trabalhador autor é apenas encontrar. é, Como é que eu vou dizer? Você já sabe que é um criminoso, só vai encontrar as provas. Qual é o ponto crítico? Todos, aí tanto faz. Não é que eles vão olhar uma coisa e vão olhar outra. Porque eles não são burros, não é aleatório. Eu não vou simplesmente ali no supermercado, visitar ali qualquer supermercado, na fábrica, porque eu audito todo mundo. Não, não audito todo mundo, pelo amor de Deus. Tem uma questão da racionalidade, né? Eu não vou perder Isso. tempo para no final chegar, parabéns, o senhor está certinho. Não, só vou quem está errado. É óbvio, só vou quem está errado. Como é que eu sei quem está errado? Ué, os dados da Previdência. Quer dizer, aí você vai lá na folha da empresa. Não tem reconhecimento nenhum de aposentadoria especial. O próprio INSS informa para a Receita. Tá aqui, ó. Só no último ano, fomos obrigados a conceder na Justiça, porque não está no PPP dos trabalhadores, eles estão na Justiça. Aqui, ó, 50 aposentadores especiais, tudo na Justiça. Então, o que vai estar errado na empresa? Não sei, ele não sabe. Mas ele vai chegar lá e ele vai encontrar. Isso. Entendeu? Tudo Pode ser bem. o PPP, pode ser falta de CAT, pode ser documento que não se fala, pode ser qualquer coisa, pode ser agente que deveria estar e não está, não sei. Qualquer coisa, não importa. Não sei se você percebe como fica fácil para eles, né? Eu não sei qual é a arma que você matou, mas eu sei que tem uma arma. Não tem jeito. Só tava você e a vítima naquele imóvel. Você não está mostrando arma nenhuma. Mas o cara tomou vários tiros, só você sai vivo. Eu só vou caçar onde você escondeu a arma aqui dentro. Qual o foco? Revirar tudo. Eu vou encontrar, não tem jeito. Eu já sei qual vai ser o criminoso. Você vai encontrar. Um vai ser pego na ficha de EPI,
o outro vai ser na falta de CAT, o outro vai ser NR12. É, NR12. mais 12. Tem que ser NR12, porque o principal agente é ruído. Além dos agentes químicos também, né? Não só agentes químicos, vibração, etc. Mas só a gente pensar em ruído. Eu tenho que ter apreciação de risco da máquina. A Isso. Esse manutenção é o da máquina ponto-chave. muda o ruído dela. Então, na verdade, para eu dizer, fiz uma medição em janeiro, para eu dizer em março, em junho, em julho, em agosto, que essa medição continuar válida, só se essa máquina que é a fonte está com a manutenção em dia. Tirar uma tampa já mudou, concorda comigo? Concordo. Se a fonte é uma máquina, eu tenho que ter NR12 rigorosamente. Se eu não tiver NR12, pode areia jogar fora, também isso não vale nada. Valeu no dia, no dia seguinte, não tem manutenção. Toda máquina, toda, até a geladeira da nossa casa, carro, tudo, toda máquina sem manutenção aumenta o nível de ruído. Se a fonte do ruído é ali, você tem que ter NR12. Então tem empresa que pega no NR12. Qual o foco? Eu não sei, qualquer coisa. Eu já sei que tem problema. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Rodrigo, não consigo falar com minha filha está dormindo. Sempre o Ederson. Minha dúvida é relacionada a essa questão de você dizer que quando a recebo lançar a árvore, quem souber esse conhecimento para atender cliente. Mas isso não pode ser feito agora. Não, na verdade, isso tem que ser feito agora. Eu estou dizendo o seguinte: vê se você entende. Eu já faço isso, gente. E já tem gente fazendo isso. Amanhã mesmo eu vou compartilhar a rede social dela, da Aline, que é uma engenheira que foi aluna minha. Ela já está fazendo, já tem um monte de gente fazendo. Nem todo mundo é besta pela Receita Federal. Tem muita gente que chega, que assume o CERN, por exemplo, e sabe, cara, o que que fizeram aqui antes? Será que social tá certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: na hora que começar, se hoje, eu estou jogando muito limpo, Ederson. Se hoje você, por exemplo, aprende a fazer a auditoria do E-Social, de SSC no social, você vai fazer 3 esse ano, se em 2026, tipo assim, fevereiro, março, a Receita Federal multar 50 mil empresas, mandar 50 mil cartinhas, em abril você fez 10 auditorias. Estou dizendo o seguinte: já existe um mercado para auditar o E-Social. Claro, óbvio, né? Tudo em SST se audita, a gente sabe disso. O personal de SST, a gente adora auditoria. Auditoria, auditoria, auditoria. Mas a minha previsão é de que haja uma avalanche. Porque assim, você não vê isso sendo comentado no mercado. Já existe, eu vou mostrar para você, já existe o software, já existe gente fazendo. Eu tenho cliente, outras pessoas têm cliente. Tem um software desenvolvido por um aluno meu, um engenheiro, aluno meu, vou falar sobre ele. Tem outros alunos meus usando esse software, e deve ter gente desenvolvendo software em outros lugares. Mas eu não estou aqui divulgando o software, vê se você entende. Eu não estou aqui, compra, não é nada disso, o software é tal, não é esse o ponto. O ponto é. Já existe. Já tem gente ganhando grana com isso, já tem empresa se corrigindo, porque os dados eles são muito avassaladores. É muito erro, como qualquer processo não auditado, né? Aí você vai acumulando os erros e passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, né? A primeira auditoria sempre encontra um volume muito grande de erro. Qualquer auditoria é assim, de qualquer coisa. Mas o que eu estou dizendo de Receita Federal balançar a árvore é porque vai botar em 99% do mercado tá errado. 99%. Seja no enquadramento, seja na própria escrituração, no próprio SST na social. Eu sempre disse isso. Olha, está demorando e vai demorar porque as empresas vão espernear. Mas teve um momento que entrou. A partir daí você pode contar 3 anos. 3 estourando 4. Dificilmente vai chegar no quinto, que é o prazo deles. Quem só sabe isso vai ficar rico. Porque não tem concorrência. Não tem gente sabendo isso. Não tem gente que consegue falar na empresa. O que eu falei agora em 1h20, não tem gente que consegue falar em 10 minutos na empresa. Ó, tá aqui na legislação tal, tá aqui. Se você quiser ver caso concreto, tá aqui. Se você quiser isso, olha, tá aqui a ferramenta, tá aqui o dado que eu posso entregar. Não tem gente que consiga, que realmente domine esse assunto. Pouquíssimas pessoas. Claro que eu tô aqui, né, sendo didático, falo demais, mais de 1 hora cada aula. Mas se você chegar numa empresa, chega lá com o diretor de EHS da multinacional tal. Por que você tem que auditar o E-Social? Por isso, por isso, por isso, a base legal é essa. Aqui a gente tem caso concreto. Ó, por exemplo, por isso, ó, por exemplo, tá aqui um caso, tá aqui outro, tá aqui outro. É assim que funciona. As regras lá no social você tem que ver. A questão do prazo, a questão disso, a questão daquilo.
a multa é aquela, do PPP, tá aqui, 3.100, tá em tal lugar. Você não tem gente que tenha domínio desse assunto a ponto de mostrar. 10 minutos, pressão 10 minutos, por exemplo. 10 minutos. Todas as vezes que alguém me chama para fazer uma apresentação sobre essa auditoria, é numa empresa, geralmente reserva entre 30 minutos e 1 hora. Então, eu converso com o engenheiro, converso com o coordenador, com o gerente. Você tem que levar para o diretor, porque envolve muita grana, né? É muito dinheiro. Você vê o volume, sempre é muito dinheiro. Claro, quem está tratando de ser empresa grande. Então, aí não tem jeito. Então, olha, Rodrigo, marcamos com o diretor. É tipo, ó, tem que ser rápido, meia hora, ó, 1 hora de reunião. Em 10 minutos acabou. Em 10 minutos eu falei tudo. 10 minutos. 10 minutos acabou a história. Porque eu já sei. Porque eu sei a base legal, sei que tem que ser auditado, sei por que que tem que ser auditado, sei a consequência. E sei o que fazer, e sei o que vou entregar. É isso, isso, isso. Esse é o motivo legal. Eu vou fazer isso, isso, isso. Entregar isso, você vai conseguir fazer isso, isso, isso. Te dar cada erro assim, assim, assado. Você vai conseguir ver o que você pode corrigir, o que você não pode. Os erros são esses. São essas regras, essas. 10 minutos. É fácil entender. Depois de você passar algumas horas estudando o tema, como você está fazendo aqui, por exemplo. Entendeu? Aí a história muda. Aí é o tal dos R$ 100 para abrir a fechadura em 1 minuto. Não é. É pelo tempo que você levou até abrir aquela fechadura. A gente estuda para facilitar, para no final ficar bem fácil, para no final toma aqui o resultado. É o engenheiro que desenvolveu esse software. Falei, cara, desenvolve. Não, eu quero desenvolver software. Desenvolve isso para auditoria. Para você ficar rico. Porque toda empresa precisa, nenhum software, SAP, SOC, nada. Ninguém audita dessa forma, ninguém vê a aposentadoria especial do ponto de vista tributário, o que é que tem que ser visto. Eu vou, pessoal que continuar, eu vou inclusive apresentá-lo, com certeza, porque não quero ganhar nada em cima disso. Eu vendo cursos, vivo de curso, que eu ofereço, mas não o trabalho dos outros, então, maior respeito. Então, vai lá, se vira, faz o seu também, não tem problema, ajuda a fazer também, não tem essa, tem espaço para todo mundo. Mas se você pensar que você se arrepende, mudou a vida dele. Mudou, porque ele entendeu que não tem concorrência. Eu não vi um cara entendendo isso. Puxa os dados da rede social e vê se no prazo, vê se a folha bate, vê se tudo bate. Ele sentou, colocou tudo, ficou mais de 140 regras tributárias, mas deixando claro, tá? Antes de fazer isso, ele passou, tipo assim, só de curso comigo, ele passou mais de 1 ano. Porque eu tenho vários cursos de tributação, elaboração de TECAT, auditoria da aposentadoria especial. Tem muito curso mesmo, né? Porque esses FAP, esses temas são bem. Aí eu vou aprofundando cada um deles. Na hora que ele entendeu de verdade. Bom, amanhã então, nosso próximo encontro, e o último, eu espero, desse mini curso aqui. Combinado? Fechou, combinado. Vocês Até gostaram, amanhã. pessoal? Estão Ok. gostando? Boa noite. Eu, Bom, da minha parte, eu Bom, gostei. então beleza. Combinado, Combinado? obrigado por quem está boa noite. gostando. Amanhã a gente volta. Um abraço, pessoal. Bom descanso aí Até para mais. vocês. Você também. Obrigado, tchau. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, tchau, Carlos.